Abra sua Bíblia em Gênesis 46. Open up your Bibles to Genesis 46. Vamos ler do verso 1 ao 4. Let's read from verses 1 through 4. Gênesis 46, Genesis 46, do 1 ao 4. 1 through 4. E diz assim: And this is what it says. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, o seu pai. So Israel took his journey with all that he had, and came to Beersheba, and offered sacrifices to the God of his father Isaac. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. Then God spoke to Israel in the visions of the night, and said, Jacob, Jacob. And he said, Here I am. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. So he said, I am God, the God of your father. Do not fear to go down to Egypt, for I will make you a great nation there. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. I will go down with you to Egypt, and I will also surely bring you up again, and Joseph will put his hand on your eyes. Vamos orar. Let's pray. Senhor, em nome de Jesus, Lord, in the name of Jesus, estamos diante da Tua palavra. we're before your word. Uma vez mais, Once again, pedimos ao Senhor, we ask you, fala conosco, ó Deus, speak to us, God, por misericórdia e graça. by mercy and grace. Fala com a Tua igreja, Speak to your church. nos dá espírito de sabedoria e revelação, Give us the spirit of wisdom and revelation, para que nós possamos Te conhecer melhor. so that we may know you better. Senhor, nós oramos por essa grande nação. Lord, we pray for this great nation. Deus, tem misericórdia dos Estados Unidos da América. Lord, have mercy in the United States of America. Meu Deus, tem misericórdia daqueles que estão servindo em posições chaves aqui nessa nação. Lord, have mercy of those who are serving in key positions in this nation. Salva, Deus, essas pessoas. Save, Lord, these people. Salva a família deles. Lord, save their families. Em nome de Jesus nós choramos. Lord, in Jesus' name we pray. Amém. Amen. Pode se sentar. You may be seated. Eu quero falar com você essa noite sobre o seguinte tema: I'd like to speak in regards to this theme tonight. a promessa não morreu. The promise has not died. Ok, eu vou falar de novo, porque eu acho que alguns ainda não chegaram. I'm gonna say A it again. promessa não morreu. The promise has not died. A promessa não morreu. The promise has not died. Agora você vai me ajudar. Now you're gonna help me. Vai achar duas pessoas aí perto de You're você gonna find two people next to you, e vai falar para elas: and you're gonna say it to a them. promessa não morreu. The promise has not died. A promessa não The morreu. promise has not died. A promessa não morreu. The promise has not died. Você conhece a história? You know the story. Quando José tinha 17 anos, ele teve um sonho. When Joseph was about 17, he had a dream. Está lá em Gênesis 37, It's in Genesis 37, a partir do verso 7. beginning on verse 7. E ele conta o sonho aos seus irmãos. And so he tells his brothers the dream. E ele diz o seguinte no verso 7. And this is what he says to his brothers on verse 7. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé. E o feixe de vocês se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. There we were binding sheaves in the field. Then behold, my sheaf arose and also stood upright. And indeed, your sheaves stood all around and bowed down to my sheaf. Agora no verso 9, So now in verse 9, diz assim: this is what it says. depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Then he dreamed still another dream and told it to his brothers and said, Look, I have dreamed another dream. And this time the sun, the moon, and the 11 stars bowed down to me.
Aí no verso 11 vai dizer o And seguinte: this verse 11 says the following. assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. And his brothers envied him, but his father kept the matter in mind. Agora no verso 5, se você voltar uns versos para trás, So if you go back a few verses before, on verse 5, vai explicar melhor que tipo de sentimento os irmãos tiveram. and will explain a little better what type of feelings his brothers were having. No verso 5 diz: Verse 5 it says, certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. now Joseph had a dream, and he told it to his brothers, and they hated him even more. Então agora não era só ciúmes. So now it wasn't just envy. Os seus irmãos tiveram ódio misturado com ciúmes, They had hatred mixed with envy, misturado com tudo que não presta. mixed with all that's no good, E aí eles chegaram a uma conclusão: and they came to a conclusion. nós temos que dar um fim nesse cara. We have to put an end to this young A gente man. precisa matar José. We need to kill Joseph. Nós vamos acabar com ele. We're gonna end with Ele him. está atrapalhando a nossa vida. He's getting in the way of our Ele lives. está falando tudo que a gente faz pro nosso pai. He's telling on us on our father. Então tinha ódio, They hated tinha him. inveja, They envied e him, tudo que não vem de Deus. and everything that doesn't come from the Lord. Agora o que os seus irmãos não tinham entendido But what his brothers did not understand é que o que José teve não foi apenas um sonho. is what Joseph had was not just a dream. Ele teve uma promessa He had a promise no formato de um sonho, in the form of a dream. mas era uma But promessa. it was a promise. E porque a promessa envolvia José, But because the promise involved Joseph, agora José era parte da promessa. now Joseph was part of the promise. Então agora eu posso afirmar que José era a promessa. Now I can affirm that Joseph was the promise. José era a promessa de salvação para sua família. Joseph was the promise of salvation to his E family. eu vou te ensinar algo que os irmãos dele não sabiam. And I'm going to teach you what his brothers did not know. Irmãos, Brothers. pessoas morrem, promessas não. Die, but promises don't. Pessoas morrem, promessas não. People die, but not promises. Isso é o que a Bíblia diz. This is what the Bible Hebreus says. 11:12 Hebrews 11:12. diz o seguinte: This is what it says. todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, as abraçaram. Algumas versões vai dizer acenando para elas, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Hebreus 11:12. Hebrews 11:12 says, therefore from one man and him as good as dead were born as many as the stars of the sky, in multitude innumerable as the sand which is by the seashore. Ok, acho que não é o mesmo versículo. Não, Hebrews, por isso que eu não. 11:12. Hebreus 11:12. 13. Did I? 11:13. Okay. These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, were assured of them, embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Isso é o que a Bíblia diz. This is what the Bible says. Essas pessoas, muitas delas na galeria dos heróis da fé, Many of these in the gallery of faith, eles tinham in the hall, promessas. they had promises. Mas a Bíblia afirma But the Bible affirms, que eles morreram assures that they died sem receber a promessa, without receiving the promises, deixando muito claro making it clear que as pessoas podem até morrer, that people may even maybe die, mas as promessas não. but not the promises. Pessoas morrem, People die, promessas não. not E promises. porque José era a promessa, But because Joseph was the promise, não tinha como ele morrer, it was impossible for porque him to ele die, era a promessa de Deus because he was the promise of para a God família dele. for his family. Esses irmãos hebreus não receberam a promessa, These brothers in Hebrews did not receive the promise. morreram sem receber a promessa. They died without receiving the promise. Mas Deus é tão bom, But God is so tão good. bom, He's so good que Ele permitiu que eles vissem a promessa. that
He allowed that they would see the promise. Deus permitiu que eles abraçassem a promessa. He allowed for them to embrace the promise. Deus permitiu que eles confessassem que eles eram estrangeiros. He allowed that they confessed that they were strangers. Eu fico tentando imaginar isso na minha mente. I try to imagine this in my own mind. Eles recebem a promessa, They received the promise. chegou a hora de morrer, It's time to die, e a promessa ainda não se cumpriu. and the promise has not fulfilled. E aqui sou eu, não está escrito na Bíblia como isso aconteceu. And this is me, myself thinking. It's not written in the Bible Mas how eu it fico happened. imaginando essas pessoas, no momento em que elas vêm a falecer, But I imagine these people when they were about to e die, eles abrem os seus olhos no mundo espiritual, and they open up their eyes into the spiritual world, e de alguma forma eles estão entrando no mundo espiritual, and in some manner they're entering the spiritual realm, e a promessa está descendo para o mundo natural. and the promise is going down to the natural world. E a Bíblia diz que de longe eles veem a promessa, And the Bible says that afar they see the promise, e eles acenam para a promessa. and they wave at the promise. E algumas versões diz que eles abraçam a And in promessa. some versions it says that they embrace the promise. Imagina eles entrando para o reino eterno, Imagine them going into the eternal realm, e a promessa descendo para o mundo natural, and the promise going down to the natural realm. e eles olham a world, promessa de longe, and they look at the promise from afar, e somehow eles se aproximam da and promessa. somehow they get that close to the promise. E na minha versão diz que eles abraçaram a And in my promessa. version it says they embrace the promise. Imagino eles falando: "Ah, promessa sua linda. And imagine them saying, the promise, what a wonderful, Oh, promessa oh, maravilhosa. what a wonderful promise. Como eu esperei por você." How I have waited for you. Mas a Bíblia diz que eles confessaram But the Bible says that they confessed que eles eram estrangeiros that they were pilgrims. e peregrinos na And terra. pilgrims and strangers on Então this eles earth. olham para a promessa e diz: "Pode se cumprir. So they look at the promise and they say, you may be fulfilled. Pode ir lá se cumprir, You can go and fulfill. porque lá Because eu não there, pude esperar mais. I couldn't wait anymore. Porque lá Because there, eu só era estrangeiro. I was just a stranger. Eu só era um peregrino. I was just a pilgrim. Vai lá e se cumpre. Go there and Se fulfill. cumpra na minha descendência. Fulfill in my descendants. Se cumpra nas minhas gerações. In my generations. Mas eu tô indo para minha But terra. I'm going to my Eu land. tô indo para a terra onde eu realmente I'm pertenço. going to the promise which Eu I tô indo belong para a to. terra da onde eu não quero sair mais. I'm going to the land where I don't want to leave anymore. E por que eu acho que foi do lado espiritual e eterno da coisa? And because why do I think it was in his spiritual and eternal of things? Porque quando você vê a promessa chegando aqui na terra, Because when you see the promise arriving here on this earth, você quer ficar. you want to stay. Mas se você vê a sua promessa já do outro lado da vida, But if you see your promise on the other side of life, você só vai dizer para ela: "Pode ir". you only say to it, you may go, Porque para onde eu tô indo because where agora, I'm going to, eu não now, quero voltar mais. I don't want to go back to Agora anymore. que eu venci, Now that I've won, eu não quero voltar para a I terra. don't want to go back to the Eu não quero earth. voltar para aquela luta. I don't want to go back to that battle. Eu não quero struggle mais com meus I pecados. don't want to struggle with my sins. Então vai, porque lá eu só era peregrino e So then go, estrangeiro. because I was only a stranger and a pilgrim. Mas in that agora eu tô foreigner indo in para that minha land. casa verdadeira. Now I'm going to my true home. Imagina isso. Imagine this. Eles não receberam, They didn't receive mas it, viram, but they saw it. abraçaram, They embraced it. confessaram. They confessed Esse é o it. Deus que nós This is servimos. the God we serve. Então pessoas morrem, So people die, promessas não. not promises. E aí seus irmãos desistiram de matá-lo. So their brothers gave up on killing him. Eles venderam José. They sold Joseph. Eles mataram um animal para encobrir o seu pecado. They killed an animal to cover their sins. Eles sujaram a roupa de José no sangue do animal. They stained his clothing with animal's blood, E eles tiveram a crueldade and they had the cruelty de pegar essa roupa, levar para o pai to take this clothing and bring it to their e father perguntar: "Isso aqui é a roupa de José?" and ask him, is this Joseph's clothing? Quando eles sabiam que era a roupa de When they José. knew it was Joseph's. E a Bíblia vai dizer que quando Jacó olha aquela roupa, And then the Bible goes to say that when Jacob saw that clothing, Gênesis 37, 33, Genesis 37:33, ele a reconheceu e disse: "É a túnica do meu filho, um animal selvagem o devorou, José foi despedaçado." and he recognized it and said, "It is my son's tunic. A wild beast has devoured him. Without doubt, Joseph is torn into pieces." Verso 34 diz: Verse 34 says, "Então Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho." then Jacob tore his clothes,
put a sackcloth on his waist and mourned for his son many days. Agora eu quero que você se coloque no lugar desse pai. So I'd like you to position yourself in the place of this father. As circunstâncias dizem que José morreu. Circumstances say that Joseph died. A roupa suja de sangue diz que José morreu. The stained tunic says Joseph died. O sumiço do seu filho diz que José The morreu. disappearance of his son says he died. E talvez você está aqui hoje à noite igual Jacó. And maybe tonight you're here just like Jacob. As circunstâncias estão dizendo para você, a promessa morreu. Circumstances are telling you that the promise has died. O tempo da demora, da espera está dizendo, a promessa The morreu. wait and time waiting for the promise says it has died. As impossibilidades estão gritando para você, a promessa morreu. Impossibilities are screaming at you saying that the promises have died. Mas assim como Jacó estava enganado e José estava vivo, As Jacob was deceived and Joseph had not died, eu quero dizer para você, I want to tell you, você pode celebrar, you may celebrate porque a sua promessa não morreu. because your promise has not died. Não deixe os teus sentidos te enganarem. Do not allow your senses fool you. Não deixa os teus sentimentos te enganarem. Don't allow your feelings to fool you. A promessa está de pé. Promise still stands. A promessa não The morreu. promise has not died. Promessas não morrem. Promises do not die. Pessoas morrem. People die, Promessas não. not promises. Eu posso te garantir que a promessa não morreu. I can guarantee you that the promise has not died. Pastor, baseado em quê? Pastor, based on what? Você não me conhece. You don't know me. Você não conhece minha família. You don't know my Você não family. conhece minhas You promessas. don't know my promises. Quem é você para dizer Who are you to tell, que a minha promessa não morreu? to say my promises have not died? Eu posso garantir que a sua promessa não morreu. I can guarantee you that your promises have not died. Não por causa de quem recebeu a promessa, Not because of who received the promise, mas por causa de quem fez a but because promessa. of the one that has made Aí the é promise. diferente. There it is. Then it's Não é different. por quem recebeu, It's not based on who received é por it. quem fez It a is promessa. by the one that made the promise. Porque quando ele faz a promessa, Because when he promises, ele cumpre. he fulfills it. Números 23:19. Numbers 23:19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should repent. Has he said and will he not do? Or has he spoken and will he not make it good? Esse é o Deus que nós servimos. This is the God we serve. Então eu garanto para você que a sua promessa não morreu, So I guarantee to you that your promise has not porque died. se saiu da boca de Deus, Because if it came from God's mouth, vai acontecer. it will fulfill. Eu posso garantir porque aquele que prometeu é fiel. I can guarantee it because the one that's promised is faithful. Eu posso te garantir porque aquele que prometeu não muda. I can guarantee it because the one that made the promise does not change. Eu posso garantir porque ele não mente. I can guarantee because he does not lie. Ele não se engana. He's not fooled. Ele não falha. He does not fault. Esse é o Deus que nós servimos. This is the God we serve. Então se ele fez uma promessa, So if he has made a promise, vai acontecer. it will come true. Ele disse para Noé: He said to Noah, constrói a arca que eu mando o dilúvio. build the ark and I will send the flood. E ele enviou. And he sent the Ele flood. falou para Abraão: And he said to Abraham, eu vou fazer de você uma grande I will nação. make of you a great E nation. fez. And he did. Ele falou para Josué: He said to Joshua, depois de rodear Jericó, after going around Jericho, grita porque eu vou derrubar os muros. scream, because I will bring the walls E down. os muros caíram. And the walls fell down. Ele disse mais: And he said more, edificarei a minha igreja I will build my church, e as portas do inferno não prevalecerão contra and the ela. gates of hell will not prevail against E it. a igreja está prevalecendo. And the church is prevailing. Prevaleceu no passado, It has prevailed in the past. tem prevalecido It has prevailed e vai in the continuar present, and prevalecendo. will continue to prevail. Porque ele disse que seria assim. Because he said it would be so. Ele falou: eu vou subir para o Pai, He said, I'm going up to the mas eu Father, vou enviar o but I Consolador. will send a E counselor. o Espírito de Deus está aqui And entre the nós. Spirit of God is here amongst us. Então tudo que ele promete, ele So cumpre. all that he promises, he fulfills. E
não seria diferente com And você. it wouldn't be any different with Então, you. por causa de quem prometeu, But because of who promised, eu posso garantir, vai acontecer. I can guarantee it A will promessa come não true. morreu. Promise has not A died. promessa está de pé Promise still stands. e ela vai chegar na tua vida. And it will reach your life. Seja um sonho, May it be a dream, seja um plano, seja um projeto. plans and projects. Se veio de Deus, If it came from God vai Himself, se manifestar. it will be manifested. Vai se It manifestar. will manifest. Não por causa de você, Not because of you, por causa de quem falou but que ia because fazer. of who promised and said so. Pessoas morrem, People die, promessas não. not promises. Então não tinha como matar José, So they couldn't kill Joseph porque promessas não morrem. because promises never die. Agora, irmãos, que Deus vai cumprir, eu não tenho dúvida. Now, brothers, that God will fulfill it, I have no doubts. Agora, uma coisa é Deus cumprir a promessa. Now, one thing is for God to fulfill the promise. Outra coisa é Ele cumprir do jeito que você achou que Ele cumpriria. Now, now another thing is for Him to fulfill it the way you thought He would fulfill it. Todos nós temos promessas que achamos que Deus faria do nosso jeito. We all have promises that we thought God would do it in our own way. Ah, seria tão bom se Deus fizesse assim. Oh, how good it would be if the Lord did it this way, Ah, se Deus fizesse assado. or if the Lord did it this other way, Desse jeito ou daquele. this or that way. A gente é bom de arrumar plano para Deus, né? We are good in finding plans for God. Mas a questão é que Deus cumpre. The fact is that God fulfills them, Mas Ele cumpre do jeito dele. but He does it His own way. E o jeito dele nunca é convencional. And His own way is never conventional. Às vezes não faz nem muito sentido. Many times it makes no sense. Mas o jeito de Deus é melhor. But God's way is much better. O jeito de Deus envolve ter filho com 100 anos. God's way makes men have children at 100 years of age. O jeito de Deus é dando 7 mergulhos no rio. 7 times diving into the river. O jeito de Deus é cuspir no chão, fazer lama e passar no olho dos outros. God's way is to spit on the ground, make mud and put it on people's O eyes. jeito de Deus é deitar por cima do corpo de um menino morto para ele Is ressuscitar. To lay on top of a dead boy so he resurrects. O jeito de Deus é pedir comida para uma mulher que não tinha nem para ela. God's way is to ask a woman for food when she didn't even have for herself. Ele faz, mas é do jeito He dele. does it His own way. O jeito de Deus é usando moabita. God's way is to use the Moabite, É usando ex-prostituta, an ex-prostitute, ex-pescador, ex-fisher, ex-cobrador de impostos. ex-tax collector. O jeito de Deus é usando ex-viciado. God's way is to use an ex-addicted, É usando ex-traficante e ex-policial junto. drug dealer and police officer Na together mesma obra. in that same work, Na mesma causa. in the same O cause. jeito de Deus é usando ex-religioso, God's way is to use someone, the ex-religious ex-fariseu, man, Pharisee, ex-hipócrita. ex-hypocrite. Ele bota todo mundo na mesma panela. God puts everyone in the same Mistura pan, todo mundo junto. mixes everyone E together, usa para o louvor da glória and dele. uses for His own E glory, usa para cumprir suas and uses to promessas. fulfill His promises. Então Deus vai fazer, Ele vai fazer. God is going to do it. Yes, He will. Mas Ele vai fazer do jeito dele. He's going to do it His own Na way, hora in dele. His own timing. Deus nunca vai fazer nada errado para cumprir a God will promessa. never do anything wrong to fulfill any promise. Mas quando Ele cumpre, às vezes não faz sentido nenhum. But when He fulfills it, sometimes makes no sense. Então Deus vai cumprir. So God will Eu vim fulfill te it. dizer essa noite I came to tell you que a tonight sua promessa não morreu. that your promise has not A died. promessa não The morreu. promise has not died. Ele vai cumprir. He will fulfill. Vai se manifestar It will manifest do jeito de Deus. in God's own Mas way, do jeito de Deus é melhor. but His own way is much No better. tempo de Deus é melhor. And His own timing is much better. Mas vai se manifestar. But it will manifest. Ainda que para isso, Even so, Ele tenha que deixar você sofrer por um tempo. He might need to allow you to suffer for a bit, Assim como Ele fez com Jacó. as He did with Jacob. Então take a deep breath Então tome respire fundo and embrace this truth. e abrace essa verdade. Ainda que você tenha que sofrer por um tempo, Even if you have to suffer for a bit, Ele vai cumprir. He will fulfill it. Como assim, pastor? What do you mean, Pastor? Chega de sofrimento. Enough with all the suffering. Já sofri demais. I've suffered too much Minha vida é already. só luta. Life is all about battles. Eu não sei se você reparou, I don't know if you've noticed, se você percebeu, but if you perceived, mas em Gênesis 46:4, but in Genesis 46:4, Deus fala com Jacó
o seguinte. The Lord says this. Deus diz a Jacó que José estava vivo God says to Jacob that Joseph was alive e que José ia fechar os seus olhos quando ele morresse. and that Joseph would close his eyes when he died. Então vamos pensar aqui por um minuto. So let's think for a minute. No capítulo 37, quando José teve o sonho, On chapter 37, when Joseph had the dream, José tinha 17 anos. Joseph was 17. Logo em seguida ele foi vendido Right after he was sold, e foi parar no Egito. and he ended up in Egypt. José vira governador do Egito com 30 anos de idade. Joseph becomes the governor of Egypt when he was 30. Então meus matemáticos aqui vão me ajudar. So my mathematicians will help me. Quantos anos passaram desde que ele saiu de How casa? many years went by after he left home? De 17 a 30? 17, 30, Quantos anos? 13. 13 anos se passaram 13 years went by até ele virar governador. for him until he became governor. Quando ele vira governador do Egito, When he becomes governor of Egypt, começa imediatamente immediately it starts os 7 anos das vacas gordas. the 7 years of fortune or fat cattle. Os 7 anos das vacas gordas começa 7 years of the fat cattle start assim que ele se torna governador. as when he becomes governor. Então já passaram-se 13 anos, 13 years went by. agora mais 7 anos de vacas gordas. 7+ years of the fat cattle. Vamos lá, mais uma continha fácil. Cows. 13 mais 7. 13 plus 7. Quantos anos se foram? How many years went by? 13 mais 7. 20 13 anos se plus passaram. 7, 20. E aí, depois dos 7 anos das vacas gordas, After the 7 years of fat cows, começam os anos das vacas magras. then years of the skinny cows. E depois de 2 anos das vacas magras, After 2 years of the skinny cows, cattle, ele se revela aos seus irmãos e E- manda trazer seu pai. reveals himself to his brothers and tells them to bring their father. Então, outra continha fácil, 20 mais 2. So another easy math, 20 plus 2. Quantos anos se passaram, meus irmãos? How many years have gone by? 22 anos. 22 years. 22 anos. 22 years. Deus deixou Jacó pensar que José estava morto por 22 anos. God allowed Jacob to think Joseph was dead for 22 years. Deus deixou Jacó sofrer pela perda do seu filho por 22 anos. God allowed Jacob to suffer for the loss of his son for 22 years. Se você ler o livro de If Gênesis, you read the book of Genesis, você vai ver que Deus já tinha falado com Jacó muitas vezes. you'll see that the Lord has spoken to Jacob so many times. Quando ele estava fugindo do seu irmão, When he was running from his brother, que ele sonha com a escada, that he dreams about the stairs no Val do Jaboque. in the No Vale do Jaboque. valley of Jabbok. Quando ele luta com Deus e prevalece, When he fights battles of God and he prevails, como se isso fosse possível. as if this was even possible. Deus tinha interesse naquela luta. God had interest in that battle, that fight. Depois do Val do Jaboque, Deus falou com Jacó algumas vezes. After the valley of Jabbok, the Lord spoke to Jacob some other times. Mas quando José sai de casa, But when Joseph leaves home, quando ele é vendido pelos seus irmãos, when he's sold by his brothers, ali Deus silencia. then God silences. Pelo menos a Bíblia não fala mais At least the Bible doesn't say de que anymore Deus estava falando com Jacó ainda. that God was speaking to Jacob. Então José é vendido So then Joseph is sold, e Deus silencia. and the Lord silences. E eu fiquei me perguntando, I was asking myself, por que Deus não apareceu para Jacó why didn't God appear to Jacob lá no dia em que in aconteceu? the day that happened? Lá no dia em que os irmãos venderam José? In the day that his brothers sold Joseph? Por que Deus não disse tudo para ele? Why didn't the Lord just tell him everything? Por que Deus permitiu que ele passasse por tudo aquilo? Why did God allow him to go
through all of that. 22 anos de silêncio. 22 years of silence. Por que que Deus permitiu que Jacó sofresse toda aquela dor? Why did the Lord allow Jacob to go all through that suffering? Por tanto and pain? tempo? For how long? Por que que For Deus não so entrou e contou toda a verdade? Why didn't he step in and just tell him all the truth? Você realmente quer saber por quê? You want to really know the truth? Sim ou não, irmãos? Yes or no? brothers? Amém? Amen. Deus não contou para Jacó que José estava vivo? God did not tell Jacob that Joseph was alive, Ou Deus deixou Jacó pensar que José estava morto or the Lord allowed Jacob to think Joseph was dead por 22 for anos? 22 years? Porque o compromisso de Deus é com as promessas dele. Because God's commitment is to His promises E não com os teus sentimentos. and not with your feelings. Ouch. Just think about it. Pensa. O compromisso de Deus é com as promessas dele God's commitments are with His own promises e não com os teus sentimentos. and not your own feelings. A gente vê isso na Bíblia, Jeremias 1:12. We see this in the Bible, Jeremiah 1:12. E disse-me o Senhor: viste bem, aqui falando para Jeremias, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. The Lord saying to Jeremiah, He says, Then the Lord said to me, You have seen well, for I am ready to perform my word. Aqui Deus estava falando para Jeremias: eu vigio a minha palavra. The Lord says here, I am vigilant with my word. Quando algo sai da minha boca, When something leaves my mouth, eu acompanho a palavra que eu liberei. I follow the word that I've just delivered. E não só isso, And not only eu this, protejo a palavra que eu falei, I protect the word that I have given para que ela se so cumpra. that it comes true. Então eu velo, eu vigio sobre a minha So I'm palavra, vigilant. I am vigilant with my word porque o meu compromisso é com a minha palavra, because my purpose, my commitment is with my own word. porque o meu compromisso é com as minhas promessas, Because my commitment are with my promises. porque lá atrás nós já lemos Because back we read, que Deus não é filho do homem para que minta. because the Lord is not son of man to lie. Então se ele falou algo, If He said something, agora ele acompanha aquela, ele protege aquela palavra now He protects that word até o dia do till cumprimento, the day it comes true. porque o compromisso dele é com as promessas dele Because His commitments are with His promises e não com os nossos and sentimentos. not our feelings. Sabe por que Deus não falou nada para You know Jacó? why the Lord never said anything to Sabe por Jacob? que Deus deixou ele sofrer todos esses You know anos? why He allowed him to suffer all these years? Porque se Deus falasse para Jacó Because if the Lord said to Jacob que José estava vivo, that Joseph was alive, Jacó iria arruinar o projeto. Jacob would ruin the project. Se Jacó descobrisse If Jacob found out que José estava vivo no Egito, that Joseph was alive in Egypt, ele ia atrás do filho dele. he'd go seeking his son. Ele ia tentar comprar o filho dele de He'd volta. try to buy his son E back. se ele não conseguisse, And if he couldn't, ele ia tentar tirar ele à força. you'd try to take him by force. E muito provavelmente nesse processo, And probably in this process, ele ia morrer, ele e os filhos he'd dele. probably die along with his E children. ia virar uma confusão. And it would become a great confusion. Isso se Jacó já não tivesse matado os outros filhos. This is if Jacob hadn't also already killed his own other sons. Por causa do que eles fizeram com José. Because of what they had done to Joseph. A Bíblia é muito clara, Jacó amava José mais do que os outros The filhos. Bible is clear. Jacob loved Joseph much more than his other sons. Então ele ia tentar como qualquer pai, So he would try as if, like any other father, de trazer o seu filho de volta. to bring his son back. E digamos que ele conseguisse. And let's say that he was able to. O que ia have done. acontecer? What would have happened? O tempo da fome chegaria The time of famine would arrive. e iam morrer todos. They would have all died. Porque aquele que Deus escolheu para salvar Because the one that the Lord chose to save não iria estar no lugar certo. wouldn't be in the right
time, para at the fazer right o que Deus position mandou to fazer. do what the Lord had said to do. E isso não podia acontecer. So this could not have happened. Essa família não podia morrer. This family could have not died. Por quê? Why? Porque além das promessas de José, Because beyond the promises of Joseph, Deus estava guardando muitas outras promessas. God was keeping so many other promises. Deus já tinha prometido a Jacó que faria dele uma grande The nação. Lord had promised Jacob that he would make him a great nation. Deus já tinha prometido a Isaac que faria dele uma grande He had nação. promised to Isaac that he would have made him a great nation. Deus já tinha prometido a Abraão que faria dele uma grande nação. Promised the same thing to Abraham. E a palavra de Deus não ia cair com esses homens. And the Lord's word would not fall with these men. Mas além dessas promessas, But beyond these promises, havia uma outra there promessa was one other promise que Deus estava protegendo no meio disso tudo. that the Lord was protecting amongst all of these. E é a promessa de Gênesis 3:15, Is the promise of Genesis 3:15. que da semente da mulher viria um That from the seed of the woman there would come one que pisaria na cabeça da that would serpente. step on the head of the serpent. E Deus tinha determinado And the Lord had determined que esse Salvador that this Savior ia vir da linhagem de Abraão, would come from the lineage of Abraham, das tribos de Israel. from the tribes of Israel. Então a linhagem de Abraão não podia morrer. So the lineage of Abraham could have not died. Então sabe o que Deus fez? So then you know what the Lord did? Ficou quieto. He was silent. Eu imagino Deus And I imagine God no meio disso. in the midst of all this. Aqui está Jacó sofrendo, Here's Jacob suffering, mas aqui está José crescendo. but here's Joseph growing. Aqui está Jacó sofrendo, Here's Jacob suffering, mas aqui está José crescendo. but here Joseph is growing. Eu não vou falar nada com meu servo I'm Jacó, not gonna say nothing to my servant Jacob, because I know him. porque eu conheço Se eu ele. falar para ele, If I say it to him, ele vai if lá, I tell him, he's gonna go ele there vai estragar tudo. and he's gonna mess everything up. Então, So then, é melhor você sofrer agora it's better for you to suffer now, e daqui a pouco você vai celebrar. because soon you're gonna remember. Mas sofre aí, But suffer a bit. 22 anos, 22 years. pensando que seu filho está morto. Thinking your son is dead. Talvez você está aqui hoje como Jacó, Maybe you're here tonight as like Jacob was, pensando que a sua promessa está morta thinking that your promise has died e Deus não fala nada. and the Lord doesn't say anything. Deus não me explica o que está acontecendo. The Lord doesn't explain what's happening. Eu não entendo o que vai acontecer no meu futuro. I'm not sure what's going to happen in my future. Muitas vezes Deus nos deixa sofrer Many times the Lord allows us to suffer para a promessa se cumprir. so the promise is fulfilled. Porque se Ele contar para a gente os detalhes das promessas, Because if He tells us the details of the promise, a gente estraga tudo. we mess everything up. A gente vai tentar fazer na força do nosso braço. We're going to try to do it in the strength of our own arms. Nós vamos tentar antecipar o tempo da We're going promessa. to try to anticipate the time of the promise. Nós vamos tentar usar nossas conexões aqui e ali. We're going to try to use our own connections here and there. Vamos tentar usar nossos relacionamentos, We're going to try to use our own relationships, nosso nome, our name, nossa conta bancária. our bank Nós account. vamos tentar usar alguma coisa. We're going to try to use something Então, para você não estragar tudo, so that you don't mess everything up. Deus fica quieto The Lord is quiet e deixa você sofrer por um tempo. and He allows you to suffer for a bit Porque o compromisso dele because His commitment é com as promessas dele, is with His own promises, não com os seus sentimentos. not with your own feelings. A boa notícia The good news é que ele vai cumprir, is that He's going to fulfill it, mas é do jeito dele, but it's in His own way, no tempo in dele, His own timing, porque o tempo e o jeito de Deus é melhor. because God's way and timing are better. A gente não entende We don't e understand, não é para entender, and we don't have to é para understand. crer We need to believe e esperar and wait e caminhar no Senhor and walk in the Lord e entregar o seu caminho ao Senhor and give your way to the Lord e saber and know que a sua promessa that His promises não morreu. has not died. Agora que você está sofrendo, Now that you're suffering, faz parte. it's part of it. Para a promessa da salvação chegar até nós, For the promise of salvation to reach us, Jesus teve que sofrer. Jesus had to suffer. Para o evangelho chegar até nós, For the gospel, good news to reach us,
Muitos irmãos tiveram que sofrer Many brothers had to e suffer. milhares tiveram que morrer. And thousands had to die. Mas nós somos a geração But we are the generation que não queremos sofrer nada. that we don't want to suffer anything. Nós não suportamos nada. We can't take anything. Tudo é muito, é demais pra gente. Everything's too much for us. Eu não quero diminuir a sua dor. I don't want to diminish your pain. Eu não consigo nem imaginar um pai I can't even imagine a father pensando que seu filho está morto por 22 anos. thinking that his son is dead for 22 years. Mas a Bíblia vai dizer But the Bible will say que Deus moeu Jesus. He that crushed. Jesus crushed, God crushed Jesus. E a Bíblia vai além, em Isaías. And the Bible goes beyond in Isaiah. E a Bíblia diz que e ao Pai agradou moê-lo. And it says that the Father was pleased to crush the Son. Moê-lo e fazê-lo enfermar. Crush and make him ill. Por quê? Porque ele olhou e viu o resultado daquele sofrimento. Why? Because he looked and saw the result of that suffering. Então lá na eternidade ele olhou para hoje So in eternity he saw it today, e ele viu você sentado aqui, and he saw you seated here tonight, lavado, washed, redimido, redeemed, adotado, adopted, aceito, accepted, abençoado. blessed. E ele falou, vai valer a pena. And he said it's going to be worth it. Meu filho vai sofrer, My son will suffer, mas vai valer a pena. but it's going to be worth it. Então sofrimento faz parte. So suffering is part. A boa notícia é que a promessa não morreu. The good news is the promise has not died.